Olá, meu nome é Mariana Guel, esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje vou falar sobre a diferença entre receita, lucro e fluxo de caixa, que são conceitos que são muito confundidos, mas para a gente conseguir analisar bem uma empresa, a gente tem que saber diferenciar. Então fica até o final que hoje o vídeo tá bom. Então vamos lá, receita, lucro, fluxo de caixa são a mesma coisa? Não, não são. Uma empresa pode ter muita receita, pode gerar muito dinheiro, ter muito caixa e não dar lucro, por exemplo, como foi o caso do Uber, que agora em 2023 é a primeira vez que eles fecharam um ano em azul, com lucro. E mesmo se a empresa tiver receita e der lucro, não necessariamente ela vai ter fluxo de caixa. E sim, existem casos em que a empresa ela tem receita, ela dá lucro no papel, ela está verdinha, mas por não ter fluxo de caixa ela fica com dificuldade, podendo até fechar as portas. Então, sim, é muito importante a gente conseguir diferenciar para analisar bem os nossos ativos e entender se eles estão com algum possível problema. E aí, vamos lá, para começar, o que é receita, o que é lucro, o que é caixa? Vamos supor que a gente está falando de uma loja de sapatos. Nessa loja, eles vendem 200 produtos por mês, 200 sapatos, num ticket médio de R$300. Ou seja, a receita, o faturamento bruto da minha loja, que seria a quantidade vendida pelo seu ticket médio, seria de R$60 mil no mês. Como que eu chego no lucro? Muito fácil, eu vou pegar o meu faturamento e vou diminuir pelos custos e despesas. Vamos supor que nessa loja os custos e despesas são R$34 mil. O meu lucro vai ser, consequentemente, R$26 mil. Ou seja, a minha empresa termina no verdinho, né? Uma empresa lucrativa. Ela tem um faturamento de 60, termina com lucro de R$26 mil, tá no verde. Você olha para isso e você pensa que é uma empresa saudável. Só que qual é a questão? O fato do meu faturamento estar 60 e meu lucro estar 26 não significa que nesse último mês a minha loja recebeu R$60 e ficou com 26 no bolso. Por quê? Quando a gente fala de receita, quando a gente fala de lucro, é importante entender que a gente está falando de medidas contábeis. A gente está falando do valor do que foi fechado naquele exercício, mas não necessariamente no que entrou no bolso da companhia. Então, assim, eu estou falando de venda, eu estou falando de faturamento, eu estou falando de custo que foi registrado no período e que acaba sendo contabilizado. Quando eu falo de movimentação do dinheiro, aí sim eu estou falando de fluxo de caixa. O fluxo de caixa é o que vai contabilizar o dinheiro que entra e o dinheiro que sai naquele período de tempo. E não, eu sei que pode parecer contraintuitivo, mas esses valores não são iguais, pode ter um descasamento. Por exemplo, no caso da loja de sapatos, a gente está falando de uma empresa que faturou 60 mil. Ela faturou isso vendendo 200 sapatos no ticket médio de R$300. Só que percebam que, apesar dessas vendas terem acontecido no mês, não necessariamente esse dinheiro entrou na loja. Tem muita loja que dá parcelamento de 10 vezes sem juros, 12 vezes sem juros. Então, a venda aconteceu, o cliente levou o sapato embora, né? Não tem outra forma de falar. Então, em todos os sentidos, a operação foi realizada, tem que ser registrada como faturamento e lucro do período, tá certo, mas quando que o dinheiro dessas operações vai entrar? É isso que o fluxo de caixa vai mostrar. Então, vamos supor que nessa loja eles recebam o dinheiro da venda depois de 200 dias. Porém, quando a gente analisa os negócios da loja, a gente vê que a cada 30 dias ela precisa de dinheiro para repor o estoque. Ou seja, a loja precisa de dinheiro para repor a mercadoria, né, para repor os sapatos, uns 6 meses antes, de fato, dela receber o dinheiro da venda. Isso aqui, no primeiro momento, ela vai se endividar, ela vai pedir um empréstimo, ela vai falar com o fornecedor. No longo prazo, isso vai virar um problema. Esse descasamento vai virar um problema. A gente vai ver que ela vai estar queimando o caixa da empresa para conseguir operar e vai chegar num ponto que ela não vai ter dinheiro, ela não vai ter capital de giro, ela não vai ter dinheiro de fato para manter as operações acontecendo. Então, esse descasamento entre o fluxo da receita da empresa versus o fluxo de despesas, ao longo do tempo, vai tornar essa empresa sem liquidez para conseguir operar, sem capital de giro. Caixa dela vai drenar. E uma empresa sem caixa não consegue cumprir com as suas obrigações, não consegue pagar salário, não consegue pagar fornecedor, não consegue investir no negócio para o negócio crescer. Então, no longo prazo, isso aqui vai ficar insustentável. Então, apesar de quando a gente olha para receita e lucro, a gente vê verdinho, né? A gente pensa que essa empresa está saudável, financeiramente falando. Quando a gente olha para isso aqui, a gente percebe que essa empresa tem uma grande dificuldade em gerar caixa. Apesar dela estar vendendo, esse dinheiro não está entrando para a empresa na velocidade que deveria acontecer para ela ser sustentável. Então, assim, tudo isso só para mostrar a diferença entre receita, lucro e caixa e para mostrar que é importante olhar para cada um desses fatores para entender se a companhia é saudável ou não. E aqui eu coloquei um exemplo hipotético, né, uma loja de sapatos
coloquei uma conta muito simples do que seria uma receita, do que seria lucro, e uma relação entre recebimento versus pagamento de estoque, só para a gente entender. Mas, quando a gente coloca isso numa realidade de bolsa, né, uma realidade de negócios, a gente vê que essa mesma relação se aplica a várias empresas. Eu trouxe uma empresa para a gente olhar aqui juntos, que é a MRV. É uma companhia que falaram muito sobre a geração de caixa dela ao longo de 2023, então achei que faria sentido a gente dar uma olhada aqui. Essa é uma companhia do setor de construção. E o que acontece, né? Na época das eleições, eu já tinha comentado que com a eleição do Lula, né, conhecendo a agenda econômica do Lula, as pautas econômicas do Lula, era esperado que esse setor voltasse a ser mais incentivado, né, voltasse a ser um pouco mais inflado, com mais crédito, mais benefício. E a gente acabou vendo um pouco disso do resultado na companhia ao longo de 2023. As vendas aumentaram, a margem melhorou, o ticket médio aumentou ao longo do ano, isso foi observado nos resultados da companhia, né, a receita aumentou, o lucro aumentou. Então, contabilmente no papel, estava tudo lindo, maravilhoso, melhorando. Mas qual era a preocupação do mercado? Quando você olhava para o caixa da empresa, a historinha não estava correspondendo. A empresa passou o ano inteiro queimando caixa, né? Quando a gente olha para o caixa ao longo do ano, a gente vê que nos primeiros trimestres ele ficou completamente negativo e ele só se recupera no quarto trimestre agora. Enfim, tudo isso só para falar que a gente tem que olhar para a receita, tem que olhar para o lucro, tem que olhar para o caixa para realmente entender a companhia, né? Entender a história por trás do ativo. Estou dando um exemplo bem específico de uma companhia que tem lucro positivo, mas fluxo de caixa negativo. Porém, nem sempre vai ser assim, né? A gente tem várias companhias com realidades diferentes. Você vai ter a companhia com lucro positivo e caixa negativo, mas você poderia ter uma companhia com lucro negativo e caixa positivo. Ou o normal, né, o esperado, com o lucro e o caixa caminhando na mesma direção, seja positivo ou seja negativo. E, geralmente, essas combinações elas vão contar historinhas muito próprias. Por exemplo, lucro positivo e caixa negativo. Geralmente, o problema dessa combinação é o que eu mostrei aqui. É uma companhia que tem dificuldade de capital de giro, dificuldade de ter dinheiro, ter liquidez no curto prazo, apesar do resultado dela estar dando positivo. Necessariamente isso vai acontecer sempre? Não. Por exemplo, o Google. Já tiveram resultados em que ele teve um lucro absurdo, porque a gente está falando do Google, mas ele teve queima de caixa. Por quê? É porque o Google não tem capital de giro suficiente para se manter? Não. Mas é porque ele tem uma solidez tão grande que ele decidiu queimar o caixa dele para investir na companhia, sabendo que ele vai ter retorno no futuro sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Então, tem que analisar a situação de cada empresa, óbvio, né? Cada companhia vai ter a sua particularidade. E se a gente está falando de uma gigante como o Google, por exemplo, é óbvio que ela vai ter uma situação mais particular, não dá para colocar ela no mesmo patamar de uma loja de sapatos, não estou falando isso. Porém, de forma geral, a gente consegue colocar essas caixinhas com características similares, né? Contar uma historinha para cada padrão, né? Nem sempre generalizar é burro, às vezes acaba ajudando. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma empresa que ela tem lucro positivo e caixa positivo, de forma geral, é esperado que a gente esteja falando de uma empresa saudável. Uma empresa que ela está tendo capital de giro, está conseguindo ter capital no curto prazo e está com previsão de ganhar mais dinheiro para frente. Em teoria, é uma empresa sustentável no curto e no longo prazo. As questões dessas empresas é a questão que toda empresa quer ter. Aonde colocar o dinheiro, onde vai dar mais retorno, no que investir para a empresa continuar crescendo nessas condições. Então, assim, seria teoricamente a melhor historinha possível. Já uma empresa com lucro e caixa negativo, ela está na pior situação possível. Uma empresa que ela está com dificuldade de capital de giro, com dificuldade de capital de curto prazo e que não tem nenhuma expectativa de melhora. Ela está com prejuízo, ela não está conseguindo vender. Essa é uma empresa que a gente fala que está com risco de solvência, ou seja, que não consegue cumprir com as suas obrigações no longo prazo. Não está conseguindo gerar caixa no presente e não tem nenhuma expectativa de caixa futuro. Geralmente, essa é uma empresa com risco de falência, uma empresa que, em teoria, não se deveria investir. Agora, a gente tem algumas empresas que estão encaixando nessa categoria, se você parar para analisar. Várias varejistas, várias empresas do setor aéreo também. Gol, por exemplo, está com prejuízo absurdo, está queimando caixa por causa de dívida. Então, assim, algumas empresas que estão em saia justa e que estão no prejuízo e não estão conseguindo gerar caixa. Esse é um pouco mais difícil de imaginar, mas, sim, existem negócios que estão gerando caixa e que estão no prejuízo. Como que isso acontece? Geralmente, a gente está falando de uma empresa que ela vendeu muito pouco nesse período, No último trimestre, teve uma venda muito baixa,
Porém, no ano passado, no trimestre passado, a atividade estava muito em alta e os parcelamentos das vendas anteriores ainda estão entrando. Esse dinheiro está entrando agora. Então, a empresa está gerando caixa porque as vendas anteriores ainda está entrando esse dinheiro. Porém, de fato, de novas vendas realizadas no período, a empresa não conseguiu lucrar. Então, sim, pode ter esse descasamento. No curto prazo, esse comportamento não é um problema, né? Se a gente fala de varejo, por exemplo, é normal você ter período de baixa, períodos em que as pessoas compram menos. Porém, no longo prazo, isso já não vai ficar sustentável, porque vai chegar algum momento que aquelas prestações das vendas anteriores vão parar de chegar. Então, em algum momento, essa empresa tem que voltar a vender. Não tem outra forma de falar, senão ela vai migrar para cá, né? Uma empresa que não tem nem caixa, nem lucro. A ideia do vídeo era essa, né? Dar as ferramentas para vocês conseguirem entender o resultado dos seus ativos, o resultado das companhias que vocês investem, né? Vocês conseguirem olhar porque a empresa está lucrando, mas não está gerando caixa, ou porque está no prejuízo, mas o dinheiro ainda está entrando, né? Olhar para essa diferença e entender por que ela acontece. Entender de forma geral quais são os alarmes, o que você deveria entender desse descasamento. Espero ter ajudado, espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, já curte, já comenta, já se inscreve no canal e até o próximo vídeo.